Você está ouvindo uma ministração da comunidade cristã de Três Coroas. Que essa mensagem possa edificar sua vida. Irmãos, abre a tua Bíblia em Êxodo 17. Enquanto que tu vai abrindo, eu vou te dar um pequeno panorama do que estava acontecendo até chegar nesse momento que a gente vai ler. Israel havia saído do Egito depois de 400 anos que eles estiveram lá, e boa parte dos últimos anos ali como escravos, inclusive. Então, a gente sabe que houve todo aquele mover de Deus, trazendo juízos sobre a terra do Egito, guardando os filhos de Israel. Eles foram conduzidos por Moisés. Deus levantou Moisés para conduzir o povo, libertar o povo, tirar eles do Egito. Eles atravessam o mar. Quando os egípcios vão atrás deles, o mar se fecha, o exército egípcio fica ali, debaixo das águas. Logo em seguida, eles estão no deserto, então eles têm fome, eles têm sede, e eles começam naturalmente a reclamar. E eles questionam a Moisés por que saíram do Egito, por que não deixaram eles lá para morrer. Enfim, desde o momento em que eles saíram, chegaram na frente do Mar Vermelho, que viram o exército do Egito vindo atrás, eles começaram a questionar Moisés e automaticamente estavam questionando o plano e o propósito de Deus. E Deus, com muita paciência, abre o mar, eles atravessam, eles pedem comida, Deus dá o maná, Deus dá codornizes, carne para eles. Quando eles tiveram sede, Deus primeiro faz águas que estavam amargas, que não eram potáveis, ficarem boas para eles beberem, depois faz sair água da rocha. Enfim, durante todo o tempo, Deus cuidou de Israel, estava cuidando de Israel. Por quê? Porque Deus tinha uma aliança com Abraão. E ele estava determinado a cumprir essa aliança, como, inclusive, ele continua determinado a cumprir a aliança que ele fez com Abraão, com Israel, e hoje também com a igreja, por aquilo que Jesus fez lá na cruz por nós. E quando Israel chega nesse momento que nós vamos ler agora, foi a primeira vez que, então, eles estiveram, depois de saírem do Egito, eles de fato estiveram à frente de uma batalha. Eles tinham que lutar. Eles viram Deus lutando por eles lá dentro do Egito. Eles viram Deus lutando por eles quando saíram e atravessaram o Mar Vermelho, mas agora eles chegaram no momento onde eles tiveram que pegar em espadas e tiveram que lutar. E aí eu quero ler esse texto contigo para a gente tirar algumas coisas dele e construir alguma coisa aqui dentro do que a gente já vem falando nesses últimos dias, que é sobre adoração, sobre oração, sobre vida com Deus. Então, Êxodo 17, a partir do versículo 8, diz assim: Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: Escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se sentasse. Arão e Hur mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés: Escreva isso num rolo como memorial, e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: O Senhor é minha bandeira. E jurou pelo trono do Senhor: O Senhor fará guerra
contra os amalequitas de geração em geração. Então, primeiro, quem eram os amalequitas? Os amalequitas, eles eram descendentes de Esaú, eram até parentes de Israel, né? E eles eram um povo nômade, eles não tinham um local fixo de morada, e eles eram saqueadores. E eles eram muito ativos também como mercenários. Então, quando havia uma guerra, determinado exército contratava eles, e eles iam guerrear por aquele país, ou por aquele povo. E nesse momento, eles vieram lutar contra Israel. Grande erro que eles cometeram na vida deles. Agora, se a gente for analisar, Israel não tinha um exército, ele não tinha um exército equipado e nem treinado, porque eles haviam nos últimos anos ficado como escravos. É óbvio que o Egito não ia deixar eles montar um exército dentro da terra deles, né? Então eles estavam ali tendo que enfrentar um inimigo experiente, porque eles eram mercenários, eles já haviam batalhado muitas vezes, saqueado muitos povos, e eles tiveram que encarar esse inimigo. E Moisés, como o líder do povo naquela ocasião, eu fico imaginando que Moisés olha para trás e pensa o seguinte: bom, nós vamos ter que enfrentar esse inimigo, mas até aqui sempre o Senhor lutou por nós. Ele chama Josué e diz: Josué, pega alguns homens e vai lutar com os amalequitas, e eu vou tomar a minha posição. E ele vai tomar a posição sobre a colina, sobre o monte, leva junto Arão e Hur, e se coloca numa posição diante de Deus de intercessão. A gente entende claramente, o texto diz que enquanto Moisés ficava com as mãos erguidas, ele tinha a vara na mão que Deus tinha dado para ele, a mesma vara que havia sido usada para abrir o Mar Vermelho. É óbvio que o poder não estava na vara, o poder estava em Deus. Então Moisés ele tinha consciência de que quem tinha que travar aquela batalha era Deus por eles, porque senão eles seriam derrotados, seriam saqueados e os amalequitas iam sair vencedores. Moisés ele toma posição e com as mãos erguidas, um costume que também eles tinham, que quando eles oravam a Deus, erguiam suas mãos, ele clama, ainda que o texto não diga isso, mas a gente pode ver claramente no contexto de que Moisés se posicionou numa posição de intercessão, de rendição a Deus, e clama para que o Senhor interfira e que lute aquela batalha. Interessante que a gente não vê uma oração de Moisés ali. A gente não vê Moisés dizendo: Deus, posiciona as tuas tropas celestiais, vá contra os amalequitas, nós não temos força, mas tu tem. A gente não escuta ele falando, não está registrado nenhum tipo de oração. Mas eu creio que ele esteve constantemente ali intercedendo, dando toda a glória para Deus, reconhecendo a grandiosidade de Deus, reconhecendo quem Deus era na vida de Israel, o Deus de Israel, e se posiciona dessa maneira de interceder para que Deus batalhasse, e lutasse e vencesse aquela batalha. Interessante que, em determinado momento, ele cansa, e aí entra a figura de Arão e de Hur, que eles se unem a essa intercessão. Eles se unem a esse clamor diante do Pai. Eles se unem concordando com Moisés naquilo que Moisés estava pedindo, naquilo que ele estava clamando diante do Senhor. E a maneira que eles encontraram de fazer isso foi suportando os braços de Moisés para que eles ficassem erguidos. A gente poderia pensar, o poder estava nos braços erguidos. Não, o poder estava em Deus. Deus ele manifesta dessa maneira para que a gente possa encontrar ali uma figura de adoração, uma figura de intercessão, vendo em Moisés um homem que estava rendido diante do Senhor, sabendo quem era o verdadeiro general daquele exército, quem era o único que poderia vencer aquela batalha. Então, Arão, Hur, eles se posicionam juntamente com Moisés, e me vem à mente o texto de Mateus 18, 19, onde Jesus ensina, ele diz: também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Nós vemos ali naquela posição de Moisés, Arão e Hur,
3 homens concordando a respeito de um mesmo assunto. Qual foi o resultado? Moisés, junto com Arão e Hur, venceu a batalha na oração e Josué aplicou isso na prática, vencendo na batalha lá embaixo, com espada, né? Literalmente com a espada na mão. Então, Moisés ele vence a batalha na oração. Josué executa essa vitória que foi determinada nos céus. A gente tem falado muito aqui sobre a oração de Jesus, que nos ensina a pedir que a vontade de Deus seja feita na terra, como ela é estabelecida no céu. Eu não tenho dúvida que ali naquela ocasião, Moisés, ele diz para Deus, Deus, executa a tua vontade aqui na terra, como está determinado aí no céu. Talvez com outras palavras, mas o coração dele era esse. E, na verdade, quem venceu e de quem foi aquela vitória? De quem foi a vitória? De Deus. A vitória foi de Deus. É interessante que no versículo 14, o Senhor fala com Moisés e diz, escreve isto num rolo como memorial e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Uma curiosidade, vocês sabem quem são os amalequitas hoje? Eles não existem mais. Não. Os amalequitas não são os muçulmanos. Os amalequitas não existem mais. Aquele ramo ali que foi descendência de Esaú, né? Mas aquele ramo da descendência não existe mais. Deus cumpriu a palavra dele no que ele prometeu para Josué. Deus vence a batalha e os amalequitas somem do mapa. Não estão mais registrados hoje como um outro povo, que muitos povos mudaram de nome, né? Os persas são o Irã hoje, Babilônia, o Iraque, mas os amalequitas não tem mais registro deles. Então, irmãos, o que nós encontramos aqui, né, o que eu quero focar um pouco, é que a prática da intercessão era muito comum entre os homens de Deus. Desde Abraão, até por falar nisso, tocando em Abraão como exemplo. Vocês lembram quando vieram os anjos do Senhor e passaram por onde estava Abraão e foram em direção a Sodoma e Gomorra com a ordem de Deus para destruir Sodoma e Gomorra? Lembram? Eles tinham a ordem de ir lá e destruir a cidade, porque o pecado tinha tomado conta, era uma promiscuidade, era terrível, e Deus tinha determinado juízo sobre Sodoma e Gomorra e tinha decidido, então, que ia destruir aquelas cidades. Mas uma coisa bem interessante, abre a tua Bíblia aí em Gênesis 18, 17. Abraão, ele fez papel de intercessor aqui. E vocês lembram que ele começa a dizer para Deus, Deus, se tiver 50 justos em Sodoma, tu vai destruir? Deus disse, não. E se tiver 30, tu vai destruir? Não vou, Abraão. E se houver 20? E ele foi, né? E Deus sempre dizendo para ele, não, se houver um justo, eu não destruo. Mas, o que aconteceu? Deus tira Ló e a sua família de Sodoma e destrói a cidade, porque ele não encontrou ninguém lá. Mas Abraão intercedeu e pela intercessão dele é que Ló foi tirado daquela cidade. Agora olha o versículo 17 de Gênesis 18. Os anjos haviam recebido a ordem para ir lá e destruir, mas Abraão não sabia disso ainda. E os anjos iam saindo para destruir, e aí Deus fala uma coisa muito interessante. Ele diz assim, então o Senhor disse, esconderei de Abraão o que estou para fazer? Esconderei de Abraão o que eu estou para fazer? Aqui durante a escola de oração, o Gui falou algumas vezes que Abraão era amigo de Deus. E nós somos chamados para ser amigos de Deus. Agora abre tua Bíblia em Amós 3,17. Amós 3,17. Você pode ter certeza que está aí na Bíblia. Amós 3,17. Por que é que o Senhor falou? Por que o Senhor decidiu falar para Abraão o que ele estava disposto a fazer? Em Amós 3,7, nós encontramos 3,7.
Esse não, talvez não tenha, né? 3:7. Encontraram? Uma dica aí, gente. Uma dica aí. Dia 25 a gente vai receber Bíblias. Então, caso, por um acaso, tu não tem uma Bíblia em papel em casa, tu vai ter agora, tá? E daí eu quero te convidar a trazer junto. Né? Não tenho nada contra o celular. Estou usando o celular aqui, né? Para mim é mais prático, mas a Bíblia de papel, irmãos, traz junto. É bom ouvir esse barulhinho, é bom tu folhear ela, é bom tu tocar nela, é bom tu procurar os textos nela. É muito importante. Amós 3:7 diz assim: certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Mais uma vez, certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar os seus planos a seus servos, os profetas. Irmãos, durante a intercessão, durante a oração, quando nós nos colocamos diante do Senhor para contemplar Ele, o que nós cantamos aqui, a oração de Davi, né? Uma coisa peço ao Senhor, que eu possa ficar todos os dias da minha vida na Tua presença, te contemplando, aprendendo contigo. Quando nós nos colocamos nessa posição, e nessa posição nos levantamos também como intercessores, nesse processo de relacionamento com Deus, o Senhor revela as intenções do coração dele para nós. Ele revela o que Ele está para fazer para nós. Para que a gente possa se posicionar de acordo com o coração dele, nos mover de acordo com a vontade dele. É promessa dele. Ele faz questão de, assim como ele falou para o amigo dele, Abraão, o que ele faria em Sodoma, ele faz questão de falar conosco, que somos amigos dele, se nos relacionamos com ele, né? Porque essa amizade precisa ser construída ali num relacionamento, mas se nós somos esses amigos, ele vai revelar o coração dele para nós. Seja a respeito da nossa vida pessoal, a respeito do ministério, de nossa família, assuntos da igreja. Os menores assuntos que a gente possa imaginar, o Senhor, nesse relacionamento de intimidade que Ele tem conosco, Ele não está ali só para nos ouvir, Ele está ali também para falar conosco. Ele está ali para revelar o coração dele para nós. Amém, irmãos? Ele revela os projetos que ele tem, como ele vai executar esses projetos. Então, eu não sei quanto a ti, mas eu tenho determinado no meu coração. Isso não quer dizer que eu estou a pleno nisso, mas eu tenho determinado no meu coração buscar cada vez mais profundamente essa amizade com Deus. Porque eu quero conhecer os planos dele, o coração dele, os projetos dele e participar de cada um deles. Amém? E isso acontece na intercessão. Nós vemos Moisés intercedendo, Deus vencendo a batalha contra os amalequitas. Nós vemos Abraão intercedendo, Deus revelando seu coração para ele. E existem outros relatos, né? Moisés, ele intercede pelo povo quando Deus tinha decidido, eu não aguento mais esse povo rebelde que só reclama. E Deus disse para Moisés assim, eu vou matar todos eles e vou de ti fazer uma outra nação. Aí Moisés responde para ele, olha Deus, é o seguinte, vamos conversar agora. Se tu fizer isso, depois de todas as promessas que tu tem para esse povo, então faz o seguinte, risca o meu nome do teu livro. Isso é papo de amigo, gente. Isso é papo de amigo. Olho no olho. Sabe o que aconteceu? Deus reconsiderou. E continuou firme nas suas promessas com Israel. E nós vemos Davi intercedendo pelo povo. Vemos Jó intercedendo por aqueles amigos que haviam apontado o dedo na cara dele, haviam falado um monte de barbaridade, haviam falado um monte de coisas a respeito de Deus, que Deus disse para eles assim, olha, o que vocês falaram para ele sobre mim não é verdade. Agora vocês vão lá que ele vai orar por vocês. E Jó se coloca numa posição de intercessão sobre aqueles amigos que até haviam feito mal. Os conselhos foram furados, foram ruins. E Jó se coloca ali como intercessor na vida daqueles caras, dirigidos por Deus. No Salmo 106, 23. Abre aí, por favor.
Salmo 106, 23. É legal folhear a Bíblia? É bom, né? Salmo 106, 23. Tê-los-ia exterminado como dissera, se Moisés, o seu escolhido, não se houvesse interposto, impedindo que a sua cólera os destruísse. Sabe o que está acontecendo aqui? O salmista está lembrando do que aconteceu naquele papo que Deus teve com Moisés a respeito de destruir o povo. E ele diz com toda clareza que ele havia determinado, ele teria exterminado o povo se Moisés, que foi o seu escolhido, não se houvesse interposto. O que é esse se interpor? Essa que é a posição do intercessor. Ele se coloca no meio e ele intercede diante de Deus. Ele ora para Deus com respeito a um determinado assunto. Foi o que Moisés fez lá. O salmista relembra isso aqui. Então, para ver o quanto isso é sério, e quanto isso é poderoso, e quanto isso é para nós, para mim e para ti, meu irmão. A gente vê outros exemplos, como Jesus, em João 17, ele intercede pela igreja, ele intercede pelos santos, ele expõe o coração dele diante do Pai com respeito à vontade que ele tinha com relação aos seus discípulos. Então nós vemos ali Jesus intercedendo. Paulo, a gente tem orado tantas orações, feito tantas orações aqui na sala de oração, nos cultos, baseadas em orações que Paulo fez de intercessão. Né? Paulo, ele muitas vezes, ele se coloca de joelhos e intercede pela igreja. Ele fala em Efésios, ele ora pela igreja para que o nosso entendimento fosse aberto, para conhecermos mais profundamente o Pai. Uma oração de intercessão. Ele diz para que eles conheçam todas as dimensões do teu amor. Ele está intercedendo pela igreja. Intercedeu por nós há tantos anos atrás, né? Milhares de anos atrás. Então, nós vemos que essa posição de intercessão, irmãos, é para cada um de nós também. Agora, abre aí Isaías 59. Porque tem momentos que acontece uma coisa muito triste. E por isso que a gente tem falado tanto desse assunto nos últimos tempos. Porque a gente entendeu que, de alguma forma, de alguma maneira, nós, de determinada forma, nós podemos ter perdido o norte com respeito a esse assunto durante um tempo. Mas pela graça e pela misericórdia de Deus, Ele está restaurando isso. Porque talvez, durante algum tempo nas nossas vidas, não teve latente essa coisa queimando, né, a respeito da intercessão. A gente cantou aqui, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Mas deixa queimar o quê? Deixa queimar o quê? O que a gente precisa é que queime no nosso coração o que está no coração do Senhor. Isso precisa queimar em nós. Porque se isso queimar em nós, a nossa oração vai ser de acordo com o coração dele. E se a nossa oração é de acordo com a vontade dele, o que vai acontecer? O que a palavra diz que vai acontecer? Vai acontecer. Ele vai responder. Mas precisa queimar em nós o que está queimando no coração de Jesus. Agora, olha o que fala em Isaías 59, 15 e 16. Não se acha verdade em parte alguma. E quem evita o mal é vítima do saque. Isso te parece assim, parece um tempo que a gente está vivendo hoje? Não se acha verdade em parte alguma. E quem evita o mal é vítima de saque. Olha só agora. Olhou o Senhor e indignou-se com a falta de justiça. Ele viu que não houve ninguém, admirou-se porque ninguém intercedeu. Quando a gente olha para o mundo no qual nós estamos vivendo hoje,
E a gente vê tantas atrocidades sendo feitas, tanta falta de justiça, usando bem o termo que a gente encontra aqui em Isaías. O Senhor se indignou-se com a falta de justiça. É um retrato claro dos dias que nós estamos vivendo. A falta de justiça impera. Mas o maior problema não é esse, no meu ponto de vista. O maior problema é o que segue dizendo o texto. Ele viu e não houve ninguém, admirou-se porque ninguém intercedeu. O que será que teria acontecido com Israel se Moisés tivesse dito para Josué, Josué, junta aí os homens valentes, vai lá lutar com os amalequitas, que eu vou ali embaixo daquela palmeira, tinha uma lá no meio do deserto, eu vou pegar uma sombra porque eu tô cansado hoje, caminhei bastante hoje. O que será que teria acontecido? Se ele não tivesse se colocado na posição de intercessor, de adorador e intercessor, o que será que teria acontecido? A gente não sabe, nunca vai saber. Né? Porque graças a Deus ele se colocou na posição que ele deveria estar. O Senhor, ele busca, irmãos, por intercessores, por adoradores. Por que eu estou juntando essas duas palavras? Vocês já vão entender. Então, irmãos, eu entendo que esse texto aqui de Isaías 59, esse fragmento, na verdade, do texto de Isaías 59, ele retrata o panorama do fim dos tempos, nos dias que nós estamos vivendo. A falta de justiça reina. Agora, qual é o nosso papel nisso? É fazer justiça com as nossas próprias mãos? É se filiar a um partido político para tentar mudar o mundo? Eu acredito que não é isso que precisa ser feito. O que precisa é nós assumirmos a nossa posição, o nosso lugar de intercessores. Nós sabemos que a plena justiça de Deus, ela vai ser instaurada nessa terra quando Jesus voltar a habitar fisicamente aqui. Isso vai se estender durante 1000 anos, onde, através de um processo, Jesus vai instaurar uma justiça perfeita. A mesma justiça que está no céu, ela vai ser implementada, implantada, instaurada nessa terra. Mas até lá, será que a gente tem que simplesmente me fugiu a palavra? Achar que é normal não ter justiça? Será que a gente deve sentar agora, tranquilo, e dizer, bom, é assim mesmo, o mundo é isso aí, a coisa só vai piorar, e pode ser que realmente piore, e na verdade vai piorar muito, mas é a nossa posição como intercessores e como igreja que ora, como família de Deus que intercede diante do Pai, para que a vontade que está estabelecida no céu venha a ser feita na terra. Nós podemos sim interceder, nós identificamos uma falta de justiça em determinada área. O nosso papel deve ser interceder diante de Deus para que Ele venha fazer a sua justiça. Até que Ele faça justiça naquela situação e até que um dia Ele faça uma justiça plena sobre toda a situação da humanidade, sobre toda a situação da terra. Então, irmãos, Deus espera que nós intercedamos para que Ele faça justiça. A gente poderia dizer assim, mas Deus não é soberano e faz o que quer? Sim, Ele é soberano. E Ele pode fazer o que Ele quer. E uma coisa que Ele decidiu fazer é trabalhar em parceria com nós. Ele decidiu isso. Ele não precisava disso. Tem muitas coisas que Deus não faz porque nós não pedimos. Tem muitas coisas que Ele não opera, não porque Ele não tem poder. Não, porque nós não assumimos a nossa posição de intercessores. Seja com respeito à nossa família, à nossa vida pessoal, à nossa família, as situações ao nosso redor, no trabalho, a falta de justiça que acontece em áreas específicas da sociedade. Sabe, às vezes a gente se coloca numa posição, eu prefiro nem saber para não me fazer mal, né? Mas, na verdade, quando a gente sabe, a nossa posição deve ser, eu vou interceder, porque tem alguém que pode resolver isso. Tem alguém que quer que a vontade que está estabelecida no céu seja feita aqui na terra também sobre esse assunto. Então, nós precisamos e devemos assumir essa posição, assim como Moisés assumiu a posição dele na batalha contra os amalequitas. E uma coisa interessante, irmãos, eu já falei isso outras vezes e quero repetir. Quando nós tomamos nosso lugar, assumimos nosso lugar de intercessão, de intercessores, nós nos colocamos numa posição de fazer a mesma coisa que Jesus está fazendo.
Hebreus 7:25 diz o seguinte: portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Jesus vive para interceder. Ele está à destra do trono de Deus intercedendo por nós. Intercedendo para que a vontade de Deus se cumpra em nós. Quando nós nos colocamos na posição de intercessores, nós, que Efésios 2:6 diz, né? Que em Cristo nós somos colocados nas regiões celestiais. Estamos juntamente com Cristo assentado nas regiões celestiais. Sabe o que acontece quando nós nos colocamos, quando nós vamos orar e nos colocamos numa posição de intercessores? Às vezes, eu acho que tu já deve ter sentido isso. Parece que tu ora e a tua oração não passa do teto. Já sentiu isso? Parece que o que tu fala, Deus não está ouvindo. Mas sabe o que acontece quando a gente se coloca na posição que Deus nos chama para ter de intercessão, de intercessores? E se a gente olhar o Efésios 2:6, diz que nós estamos assentados em lugares celestiais, juntamente com Cristo. Na verdade, nós não estamos intercedendo daqui para lá, nós estamos intercedendo de lá para cá. Nós não estamos assentados lá? Quando nós intercedemos, fazemos a mesma coisa que Jesus. É óbvio que fisicamente estamos aqui, mas estamos falando algo que é um mistério até, mas que a palavra diz que é verdade. Nós estamos em Cristo assentado nas regiões celestiais, intercedendo como Ele, para que a vontade de Deus se cumpra aqui na terra, aquela vontade que está estabelecida nos céus. Então, irmãos, quando nós entramos, se a gente pudesse fisicamente entrar na sala do trono de Deus, um dia nós vamos poder fazer isso. Mas se a gente pudesse fisicamente entrar na sala do trono de Deus, muitas coisas estão acontecendo lá, mas tem duas coisas que chamam atenção. Mais atenção, talvez. Uma é a adoração. A gente viu lá em Apocalipse 4 e 5 o tamanho da adoração que acontece dia e noite diante do trono do Pai, diante do trono da graça de Deus. E a outra coisa que acontece naquele mesmo ambiente é a intercessão. O Senhor, Jesus está intercedendo continuamente ao Pai. A palavra diz, nós vimos os anjos declarando, né? Santo, santo, santo é aquele que era, que é e que há de vir. Quando eles falam sobre o que era, o que é, e quando eles falam sobre o que há de vir, eles estão intercedendo. Olha, Senhor, nós sabemos, tu prometeu que tu vai voltar lá para a terra. Então nós declaramos que tu és santo, 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 porque tu era, tu é e tu é aquele que há de vir. Os anjos estão intercedendo, Jesus está intercedendo. Quando nós começamos a interceder, é como se nós entrássemos nessa sala de intercessão para fazer a mesma coisa que está acontecendo no céu. Quando nós nos colocamos numa posição de adoradores, nós entramos na sala do trono para fazer a mesma coisa que está sendo feita no céu. Estão vendo o tamanho disso? Estão vendo o tamanho daquilo que o Senhor está nos chamando para fazer? Para participar, na verdade? Na verdade, irmãos, o que eu estou falando aqui não é de uma obrigação, é de um privilégio. O Senhor está nos dando o privilégio de participar daquilo que está acontecendo no céu. Hoje, agora, todos os dias, por toda a eternidade. Não deve ser encarado como uma obrigação. Então Abel, tu está dizendo agora que eu tenho que orar todo dia. Deveria, né? Mas não é a obrigação, é o privilégio, estão entendendo? Não é a obrigação de interceder, é o privilégio de eu fazer a mesma coisa que Jesus está fazendo. Amém, irmãos? Nós nos tornamos participantes do plano de Deus quando nós desejamos que aquilo que está estabelecido no céu aconteça aqui na terra. Toda vez que a gente ora, vem, Senhor Jesus, faz a tua justiça nessa terra. Nós estamos participando dos planos de Deus. Estamos nos posicionando de acordo com a vontade de Deus. Às vezes, eu falei antes da gente identificar situações, né, de injustiça na sociedade, nesse tempo que a gente está vivendo.
E às vezes a gente vê certas coisas e fica indignado e se sente impotente. Existe um sistema funcionando, regido por um espírito maligno, né? A palavra deixa muito claro que existe um príncipe nesse mundo hoje. Existe um anticristo, aquele que é contra Cristo, aquele que é contra o Senhor, ele que está dominando, é ele que está aplicando a agenda de injustiça dele, e às vezes a gente se sente impotente diante de certas coisas que a gente enxerga. A gente não sabe o que fazer, ou não consegue fazer nada para mudar aquela situação. Nesse tempo, nesse momento, irmãos, é hora de a gente entrar no quarto e interceder. Porque o poder de Deus, o Senhor ele tem o desejo de manifestar o poder dele para fazer justiça em todas as áreas que existe injustiça. Por mais que a gente se sinta incapaz, a gente está falando e orando e intercedendo diante daquele que é capaz de fazer qualquer coisa. Inclusive, a palavra diz que ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Então, irmãos, essa posição de nós intercedermos é um privilégio enorme e extremamente poderoso para liberar o poder do céu, para ser estabelecido aqui na terra, o próprio poder do Senhor ser manifesto aqui na terra, a terra ser cheia da glória dele. Nós sabemos que um dia toda a terra vai ser cheia da glória dele. Amém? A palavra nos promete isso. Mas até lá, através da intercessão, a glória dele pode se manifestar aqui, ali, lá, acolá. À medida que nós nos levantamos como igreja para interceder, a glória de Deus vai começar a se manifestar. Amém, irmãos? O último texto eu quero pedir até para os irmãos da música, eu já vim aqui. Isaías 56, 7. Um texto que a gente repetiu várias vezes na escola também. Eu quero usar ele hoje como base para a gente agora orar. Vocês entenderam o tamanho daquilo que Deus está nos entregando? Amém? Isso mexeu contigo? Se não mexeu hoje, não tem problema. O importante é que tu tenha o teu coração aberto para que isso mexa contigo. Porque o Senhor tem te chamado para isso. Isaías 56, 7 diz o seguinte: eu os levarei ao meu monte santo, e vocês ficarão felizes na minha casa de oração. Eu aceitarei os sacrifícios e as ofertas que vocês apresentarem no meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Casa de oração para todos os povos. Essa é a identidade que Deus também dá à igreja. Nós somos chamados para ser casa de oração. Um lugar que é levantado intercessão, adoração diante do Senhor, até que Ele venha. Até que a vontade dele se cumpra perfeitamente aqui na terra, como ela está estabelecida no coração dele desde antes da fundação do mundo. E isso, como eu falei antes, Deus ele é soberano para fazer o que quer. E ele decidiu contar conosco para que os planos e os projetos dele se cumpram aqui na terra. Por isso que ele nos levanta como igreja, para intercedermos, para orarmos, para clamarmos, para adorarmos, para exaltarmos o nome dele, para contemplar a beleza da sua santidade, para desejar conhecer Jesus cada vez mais profundamente, para amar Jesus com mais intensidade, cada dia mais. Isso vai nos levar a querer estar mais tempo com ele, isso vai nos levar a querer conversar mais com ele, vai nos levar a interceder mais diante dele. Isso vai simplesmente se tornando algo vivo, algo que se manifesta e que manifesta a glória de Deus. Então, o que eu quero fazer agora é a gente ter um tempo de oração, de intercessão.
E essa intercessão que eu quero fazer especificamente para que o Senhor acenda em nós aquilo que está queimando no coração dele. Amém? Essa casa de oração que queima no coração de Deus. A minha oração é para que isso comece a queimar dentro de nós. Para que comece a fazer sentido para nós. Para nos levar para um lugar de verdadeira intercessão. Para sentir o que o Senhor está sentindo. Para ouvir as batidas do coração dele. Para entender, para que ele compartilhe o coração dele conosco, como ele fez lá com Abraão. E fez com outros amigos dele. Fez com Davi. E com outros amigos que ele teve durante os séculos, né? Ele olha para mim e para ti, e ele quer que a gente seja, não que ele quer que a gente seja mais chegado a ele. Ele já nos chama de amigos, na verdade. Né? Jesus, ele disse para os seus discípulos, eu já não os chamo servos, mas eu vos chamo amigos. Ele já nos chama de amigos. Agora, uma amizade, ela tem duas pessoas envolvidas. O Jean pode olhar para mim, eu sempre uso o Jean, vou usar outro. O Estevão, porque ele está aqui na frente. O Estevão pode olhar para mim e dizer assim, o Abel é meu amigo. Mas se eu não me dispor a ter, de fato, um relacionamento de amizade com ele, será que ele vai ter um amigo? Ou ele só vai dizer, o Abel é meu amigo? Deus já está dizendo para nós, irmãos, vocês são meus amigos. Mas e a minha posição? Eu vou levantar do meu lugar, vou lá dar um abraço no Estevão e dizer para ele, Estevão, conta comigo, sou teu amigo, cara. Já passamos por tanta coisa junto, né, Estevão? Coisa boa, coisa ruim. Nós somos amigos. E Deus conta com esse tipo de relacionamento conosco. Ele já nos vê como amigos. Mas eu me relaciono com ele como amigo? Quando eu me relacionar com ele como amigo, toda vez que eu me relacionar com ele como amigo, o que vai acontecer? Ele vai revelar o coração dele para mim. E eu vou poder me posicionar mais reto ainda com a vontade dele para expressar essa amizade com mais firmeza ainda. Então eu quero te convidar agora para a gente orar junto. E eu tenho entendido, e as últimas vezes que a gente tem feito isso, eu vejo que Deus está ministrando muito profundamente no nosso coração. Eu quero te convidar agora, se tu quiser ficar sentado pode ficar, se tu quiser ficar de pé pode ficar, mas eu quero te convidar a dar um passo em direção a uma amizade. É óbvio que essa amizade tem que ser desenvolvida lá no secreto entre tu e Deus, mas às vezes precisa um primeiro passo dizendo assim, Senhor, eu estou aqui, eu quero ser teu amigo, eu quero fazer parte dessa turma que é chamada de casa de oração e eu quero que arda no meu coração o que arde no teu. E se tu tem esse desejo, se tu quer fazer isso, vamos orar junto. Vem aqui na frente, mais pertinho, e vamos orar junto. Amém? Vamos fazer isso juntos. Nós somos família, o Senhor tem nos chamado como amigos, e então eu posso hoje dar um passo em direção a Deus e dizer, Senhor, tu conheces o meu coração e eu ainda sou muito falho, tenho muita dificuldade em muitas áreas, mas eu quero dizer hoje aqui que eu escutei a tua voz me chamando de amigo, e eu quero ser teu amigo. Amém? Então se tu quiser, vem aqui mais perto, numa atitude de responder a isso que a gente está falando, tá? Não tem nada de mágico aqui na frente, mas uma atitude de responder aquilo que o Senhor está falando ao nosso coração nessa noite. Os guris vão estar ministrando aqui. Você acaba de ouvir uma de nossas ministrações. Esteja conosco em nossas reuniões e siga-nos em nossas redes sociais. Que Deus te abençoe.